Imagine perder tudo o que você ama em um único dia. Imagine acordar com a vida perfeita que sempre sonhou. E ao anoitecer, ver seus bens, seus sonhos, sua saúde e até seus filhos desaparecerem diante dos seus olhos. Agora imagine, no meio das ruínas, escolher continuar acreditando que Deus ainda está no controle. A maioria das pessoas não suportaria isso, mas um homem suportou. Um homem enfrentou a dor mais profunda que um ser humano pode experimentar e ainda assim se manteve de pé. Esse homem se chamava Jó, e sua história não é apenas um relato antigo, é um espelho do que todos nós já vivemos um dia. Bem-vindo à jornada de um homem que atravessou o IBTZTPCO, vale mais escuro, e descobriu que mesmo no silêncio mais doloroso, Deus ainda fala. Essa não é apenas a história de um sofrimento, é a história de uma fé indestrutível. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode transformar a maneira como você enxerga suas próprias batalhas. A história de Jó começa em um tempo quase perdido no passado, período anterior à lei de Moisés, antes das estruturas rígidas de Israel, antes de qualquer divisão entre reinos. Um tempo remoto em que o relacionamento com Deus era direto e íntimo, sem intermediários. Jó vivia na terra de Uz, uma região antiga próxima à Arábia. Ele era um patriarca à moda antiga, um homem cuja genealogia se perde na névoa dos séculos, mas que muitos estudiosos acreditam ter sido contemporâneo de Abraão. As tradições judaicas mais antigas sugerem que ele descendia de Esaú ou dos povos edomitas, o que explicaria a profundidade de sua sabedoria e a influência que ele exercia sobre a região. Mas o mais impressionante não era sua origem, era como ele vivia. Jó era descrito como íntegro e reto, temente a Deus e cuidadoso com cada passo que dava. Ele acordava cedo para sacrificar por seus filhos, preocupado com a possibilidade de que algum deles, mesmo sem perceber, pudesse ter pecado no coração. Sua casa era um refúgio de alegria, seus rebanhos numerosos, sua esposa amada, seus filhos unidos. Jó não tinha apenas riqueza, ele tinha propósito, honra e paz. E talvez seja exatamente por isso que sua história se torna tão chocante. Porque é difícil aceitar que o justo sofra. É difícil aceitar que um homem bom atravesse um vale tão escuro. Mas às vezes, Deus usa a vida dos justos para revelar aquilo que a humanidade nunca entenderia através das palavras. Enquanto Jó vivia em paz, algo acontecia nos bastidores espirituais. Uma reunião celestial se formava. Os filhos de Deus se apresentavam diante do Criador, e entre eles, como sombra que tenta se infiltrar na luz, surgia Satanás. Ele vinha de rodear a terra, observando vidas, sondando corações, buscando fraquezas. Deus pergunta se ele havia notado Jó, e Satanás responde algo que ecoa até hoje. Jó só te serve porque tudo vai bem. Tira tudo e ele te amaldiçoará. E assim, sem que Jó soubesse, seu nome se tornava o centro de uma disputa espiritual. Deus permite que ele seja provado, não para destruí-lo, mas para revelar a profundidade de sua fé. O acusador recebe permissão para tocar em tudo o que Jó possui, mas não em sua vida. O que acontece depois é devastador. Em um único dia, mensageiros chegam um após o outro como ondas que não param de quebrar. O primeiro diz que os bois foram roubados. O segundo que o fogo consumiu as ovelhas. O terceiro que camelos foram saqueados. Mas o quarto traz a tragédia mais profunda. Um vento forte derrubou a casa dos filhos de Jó, e todos morreram. Imagine ouvir 4 golpes seguidos, 4 golpes que mudam tudo. Jó rasga sua capa, cai no chão, e mesmo destruído por dentro, ainda adora. O sofrimento não o fez blasfemar, o caos não apagou sua fé. E ele diz, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a história não acaba aqui. Satanás retorna. Diz que Jó só resistiu porque ainda tinha sua saúde. Então Deus permite o segundo teste. Jó é ferido com chagas úmidas, ardentes, que cobrem todo o seu corpo. Ele se senta no pó e cinzas, raspando a própria carne com um caco de barro para tentar aliviar a dor. Sua esposa, desesperada, não suporta mais ver o sofrimento e diz, amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó responde, receberíamos o bem e não receberíamos o mal? É então que seus amigos chegam, ele faz Bildade e Zofar. Eles se aproximam e, ao vê-lo irreconhecível, choram alto. Durante 7 dias ninguém fala. O silêncio deles diz tudo. Quando finalmente abrem a boca, as palavras não consolam, ferem. Eles tentam convencer Jó de que seu sofrimento é culpa sua.
A teologia deles é simples: quem sofre, pecou. E Jó, quebrado por dentro, tenta defender sua integridade. Em meio aos diálogos, Jó revela a profundidade de sua alma. Ele não finge estar bem. Ele lamenta, ele questiona, ele clama ao céu. Ele não entende por que Deus, a quem ele serviu com tanto zelo, permite tamanha dor. Mas mesmo em sua revolta, ele continua buscando Deus. Que isso revela algo poderoso. Fé não é perfeição. Fé é resistência. No auge das perguntas de Jó surge Eliú, mais jovem, mais ousado. Ele apresenta uma visão diferente. A dor não é apenas consequência de pecado. Às vezes é instrumento de aperfeiçoamento. Ele fala sobre Deus como alguém que instrui através do sofrimento, que molda caráter, que revela mistérios no silêncio. E então, quando tudo parece perdido, Deus aparece. Mas Deus não aparece com explicações simples. Ele aparece com perguntas que revelam grandeza. Ele fala a partir de um redemoinho, perguntando a Jó onde ele estava quando os fundamentos da terra foram lançados. Pergunta se ele conhece os limites do mar, se entende os caminhos da luz, se pode controlar as estrelas. Deus não responde o porquê. Deus responde com quem ele é. E Jó, diante do Criador, entende que o universo é maior do que sua dor, e que sua dor nunca esteve fora do controle de Deus. Jó se rende não por derrota, mas por revelação. Depois de ouvir Deus falar, Jó percebe que, mesmo sem entender toda a dimensão do seu sofrimento, ele nunca esteve sozinho. Ele reconhece a grandeza divina e diz: "Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Essa frase marca a virada espiritual de toda a história. O sofrimento não foi em vão. Ele revelou algo que Jó jamais compreenderia sem atravessar o vale. A dor o levou a um nível de relacionamento com Deus que ele nunca havia experimentado. Deus então se volta aos amigos de Jó e os repreende. Ele diz que eles falaram errado sobre ele e que Jó falou o que era correto. Ordena que eles ofereçam sacrifícios e pede que Jó ore por eles. E é nesse momento extraordinário que acontece o início do milagre. A restauração não começa quando Jó recebe riquezas de volta. Ela começa quando Jó ora por aqueles que o feriram com palavras. Quando Jó libera perdão, quando intercede pelos amigos que tanto o magoaram, o céu se move. A Bíblia diz que, quando Jó orou pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro. A mudança começa no coração antes de acontecer na vida. Depois disso, Deus o abençoa com o dobro de tudo o que tinha antes. Seus rebanhos dobram, sua riqueza se multiplica, sua honra renasce. A comunidade que antes o desprezava, agora volta para consolá-lo. E cada pessoa traz presentes reconhecendo a mão de Deus sobre sua vida. A família de Jó é restaurada. Ele tem mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e suas filhas são descritas como as mais belas de toda a região. Ele lhes dá herança, algo raro para mulheres na época, mostrando que a restauração de Jó não foi apenas material, mas também emocional, familiar e espiritual. Jó vive muitos anos. Ele vê seus filhos, netos, bisnetos e até tetranetos. A Bíblia diz que ele viveu velho e cheio de dias, uma expressão hebraica que fala sobre plenitude, vida completa, alma satisfeita. A história de Jó termina como uma das maiores obras literárias e espirituais já escritas, não apenas porque fala de dor, mas porque revela o caráter de Deus. Jó prova que o sofrimento não define o justo, e prova que, mesmo nas noites mais escuras, Deus ainda está presente. A jornada de Jó nos mostra que a fé verdadeira é aquela que permanece quando tudo desaba. O silêncio de Deus não é abandono, é preparação. A dor não é o fim, é o lugar onde Deus planta novos começos. O vale não define sua vida, define seu testemunho. E que ninguém que confia em Deus termina em ruínas. A história de Jó é a história de todos nós. Em algum momento da vida, todos enfrentamos algo que não entendemos. Mas Jó nos lembra que Deus continua sendo Deus quando tudo está bem, e continua sendo Deus quando tudo está caindo. Se você está enfrentando sua própria cova, seu próprio vale, sua própria noite, lembre-se de Jó. Deus ainda fala através dos redemoinhos. Deus ainda restaura destinos. Deus ainda transforma lágrimas em testemunhos. Essa foi a jornada de Jó, um homem que perdeu tudo e encontrou Deus como nunca antes. E antes de encerrar esta jornada tão profunda sobre a vida de Jó, eu quero falar com você que me ouviu até aqui. Se esta história tocou o seu coração, se trouxe reflexão,
Se fortaleceu sua fé ou se simplesmente te ajudou a entender que Deus ainda trabalha no silêncio do sofrimento, então eu te faço um convite. Inscreva-se no canal Reflexões Diárias e Vida, porque aqui você encontra mensagens que edificam, histórias que inspiram e palavras que levantam. Curta este vídeo, porque isso ajuda o YouTube a mostrar esta mensagem a mais pessoas. Comente aqui embaixo o que mais falou ao seu coração. E compartilhe este documentário com alguém que precisa ser fortalecido hoje. O seu gesto pode alcançar alguém que está vivendo o próprio vale. Que Deus te abençoe profundamente. E nunca se esqueça, assim como Jó, você também pode ser restaurado além do que imagina.